Olá a todos, continuando aqui com as alahot sobre alguém que comeu ou pretende comer antes de começar uma refeição com a brachá de Hamotzi. Lembrando que o tema do nosso assunto é, na verdade, o que acontece com a brachá chroná, daquilo que eu comi antes do Hamotzi, antes de começar a refeição. Será que eu preciso fazer brachá chroná ou não? Ou seja, será que o Birkat Hamazon que eu vou fazer no fim da refeição, por causa do pão que eu vou comer, é válido também para a comida que eu comi antes ou não? E a questão em dúvida aqui, na verdade, é se isso que eu estou comendo antes da seudá é parte da minha seudá, e aí o Birkat Hamazon é válido para isso também, ou se isso que eu estou comendo antes da seudá, não, é uma refeição por si só. E se eu não fiz brachá chroná quando eu deveria ter feito, às vezes mesmo no meio da seudá, eu vou fazer brachá chroná para aquilo que eu comi antes, ou até mesmo depois do Birkat Hamazon. Pode ser que o Birkat Hamazon não vale para isso que eu comi, e mesmo depois do Birkat Hamazon eu vou ter que fazer brachá chroná para aquilo que eu comi antes da refeição. Então vamos continuar um pouquinho com essas alachot. Vamos agora para a alachá bet, com relação ao vinho. Alguém que pretende beber vinho antes de netilat yadayim. A verdade é que durante todo o Shabat a gente faz isso, certo? Todo o Shabat, antes de fazer a brachá de Motzi, a gente faz a brachá sobre o vinho, a gente faz o kiddush sobre o vinho. E depois, durante a seudá, o Birkat Hamazon que é feito para a seudá é válido também para o vinho, certo? Para o vinho do Kiddush. A gente nunca faz a brachá de ala gefen vai para gefen depois do Birkat Hamazon. Mas hoje a gente vai ver uma situação que é um pouquinho diferente, é uma situação na qual o vinho não é parte da seudá. O vinho do Kiddush, ele é parte essencial da seudá. Todo mundo que quer comer uma seudá no Shabat, ele deve fazer Kiddush antes de comer, uma vez à noite, uma vez de dia. Então, o vinho, ele é parte essencial da seudá. Por isso, mesmo que eu tenha feito a brachá do vinho antes do Hamotzi, já que eu vou fazer Hamotzi e isso é parte da minha refeição, quando eu fizer a Birkat Hamazon, isso é válido também para o vinho. A pergunta aqui é alguém que ele quer tomar um pouco de vinho, ele quer tomar uma taça de vinho antes de começar uma refeição durante a semana. Ele vai comer algo que tem lá brachá de Hamotzi, ele quer beber um pouquinho antes. Será que esse vinho é parte da seudá e o Birkat Hamazon é válido para ele também ou não? A filo loj teyan mitoch a seudá, mesmo que a pessoa não vai beber vinho durante a seudá, o único vinho que ele vai beber é o vinho que é antes da brachá de Hamotzi. מכל מקום, יש אומרים, כיוון שאין בא לפתוח בני מים להמשיך תאוות אכילה, אם כן הם בכלל הסעודה ונפטר מברכת המזון. Tem quem diga, fala o que que mesmo que eu não tome vinho durante a seudá, a única taça de vinho que eu vou beber é o vinho antes do Hamotzi. Mesmo assim, já que a função dessa taça de vinho que eu bebo antes é para me dar vontade de comer, para abrir o apetite, então ele é parte da refeição. Do mesmo modo que o kiddush, ele é parte da refeição, porque mesmo que eu vou fazer a motzi depois do kiddush, esse vinho é o que me permite comer no Shabat, então o Birkat Hamazon é válido para ele. Assim também, alguém que toma um vinho, toma uma taça de vinho antes de começar a refeição, é para abrir o apetite. Então esse vinho é parte da seudá. Então mesmo que eu não beba vinho durante a refeição em si, o Birkat Hamazon é válido também para esse vinho que eu tomei antes. Veyesh omrim, tem quem diga pelo contrário. Dafilim shoteyan gam betoch haseudá mikom makom en hayan shelifnei Hamazon niftar bebirkat Hamazon velachen yesh limnoa milishtot kodem netilat yadayim. Fala o que porém tem que dizer ao contrário, que mesmo que eu beba vinho durante a seudá, e se eu estou tomando vinho durante a seudá, aparentemente esse vinho me conecta com o vinho tomado antes da refeição, então a priori eu poderia dizer que o vinho que eu tomei antes da refeição, ele continuou em frente para durante a refeição e Birkat Hamazon é válido para tudo. Tem quem diga que não, que vinho é uma bebida à parte, ela não faz parte da refeição, por isso se eu tomei vinho antes da seudá, eu fiz a brachá de Borei Pri HaGefen, mesmo que durante a seudá eu tome vinho, aquele vinho que eu tomei antes de começar a refeição é algo por si só e eu tenho que fazer brachá chroná sobre ele. Por isso eu falo que qual é o conselho? Não entrar nessa situação. Alguém que quer tomar vinho durante uma refeição, tome o vinho depois da brachá do Hamotzi e não antes da brachá do Hamotzi. Mas caso a pessoa realmente quer muito tomar esse vinho antes da brachá do Hamotzi, ele não quer entrar nessa situação que de acordo com uma opinião deve se fazer brachá chroná, de acordo com a opinião não deve se fazer brachá chroná, certo? A dúvida é se o Birkat Hamazon é válido também para esse vinho ou não. O que ele faz? Qual a solução nesse caso? A solução é que depois que a pessoa fez Birkat Hamazon, ele pega mais um copo de vinho para tomar, faz a brachá de Borei Pri HaGefen e faz ala mechia ve'al Pri HaGefen, ala gefen ve'al Pri HaGefen, pensando que essa brachá que ele está fazendo agora sobre o vinho que ele tomou depois do Birkat Hamazon é válida também para o vinho que ele tomou antes da refeição, certo? Aqui a situação é um pouquinho confusa, mas basicamente o que ele vai fazer é o seguinte:
Se a pessoa tomou vinho antes do Amotzi, ele faz a brachá do Amotzi depois, faz a refeição dele, faz Birkat Hamazon, toma de novo o vinho depois do Birkat Hamazon, e aí esse vinho que ele tomou depois do Birkat Hamazon tem que fazer sobre ele a brachá achroná, a brachá posterior. Quando ele fizer a brachá posterior sobre esse vinho, que é obrigatório e não tem dúvida que ele precisa fazer, ele põe na cabeça que isso vai ser válido também para o vinho de antes da refeição. Vim rotel לשתות יין נשרף קודם הסעודה, בין שישתה גם בתוך הסעודה בין לא ישתה, ייזהר שלא לשתות קודם הסעודה רק פחות מכזית, אבל אם שתה כזית או יותר, נפל לידי ספק ברכה אחרונה. Alguém que quer beber algum outro tipo de bebida alcoólica, não exatamente vinho. Alguém quer beber vodka, licor ou qualquer tipo de bebida alcoólica antes da seudá, para abrir o apetite, aqui também ele vai ficar na dúvida. Tanto faz, independente se ele vai tomar durante a seudá ou não vai tomar durante a seudá, fala o Kitzur Shulchan Aruch para que a pessoa não entre na dúvida se ele precisa fazer brachá achroná ou não precisa fazer brachá achroná sobre essa bebida tomada antes da brachá de Amotzi. O ideal é que ele tome menos que um revi'it, menos que 86 ml, mais ou menos. Toma um copinho bem pequeno, sobre menos que 86 ml não existe obrigação de fazer brachá achroná, aí ele não entra na dúvida. Ou seja, o conselho maior do Kitzur Shulchan Aruch é não entrar nessas situações. Ou se bebe e come uma quantidade muito pequena que não tem obrigação de brachá achroná, ou se come e bebe vinho ou qualquer comida que seja depois da brachá de Amotzi, esse é o ideal. Alachá Gimel, última alachá desse simana, um simana curtinho. Im rotze lechol kodem netilat yadayim minei mezonot. Alguém que quer comer antes de netilat yadayim, como aperitivo, minei mezonot, doces, kegon, o gat vash, o gat beitzim, vechadome, doces, bolo de mel, algum tipo de bolo. Shebrachá achroná shelem yala mechia, que a brachá final, a brachá posterior dessas comidas é yala mechia, são comidas feitas com farinha, 1 dos 5 grãos. Ben sheochal mehem gam betoch haseudá, ben shelo yochal mehem betoch haseudá, mekom makom mehem niftarim birkat hamazon. Esse tipo de comida que eles também vêm da farinha, são feitos de farinha, são preparados com farinha, só que por ter muitos temperos, por ter outros gostos fortes, ou ele tem a brachá de yala mechia e não tem a brachá de birkat hamazon, esses com certeza o Birkat Hamazon é válido para eles, porque o Birkat Hamazon é sobre todo tipo de comida feita dos 5 grãos. Geralmente a gente faz isso para pão, mas com certeza ele vale também para comidas que são mezonot. Que Birkat Hamazon poteret Birkat ala mechia. Birkat Hamazon, ela poteret, alguém que precisa fazer a brachá de Birkat Hamazon, alguém precisa fazer Ala Mechia, ele fez Birkat Hamazon, isso é válido também no lugar de Ala Mechia, porque o Ala Mechia, na verdade, ele é um resumo do Birkat Hamazon. O Ala Mechia, ele resume as 3 primeiras brachot do Birkat Hamazon, por isso essa brachá de Ala Mechia também é chamada de Me'en Shalosh. São as 3 primeiras brachot do Birkat Hamazon, que são brachot da Torá. O Bilvat shelo yafsik harbe ben achila zo lenetilat halayim, אבל אם צריך להפסיק הרבה, צריך לברך תחילה ברכת על המחיה, על מה שאכל, ואפילו אכל ממנים אלו גם בתוך הסעודה. Porém, isso que o Birkat Hamazon é válido também para esses aperitivos de mezonot que ele comeu antes da refeição, é só se ele comeu um próximo ao outro, mas se a pessoa fez o kiddush na sinagoga, por exemplo, ou ele fez um kiddush de manhã com mezonot, ele vai fazer a seudá só daqui meia hora, 1 hora, vai demorar para ele sentar para fazer a motzi, aí não, aí ele faz ala mechia, ele faz a brachá de men shalosh sobre o mezonot que ele comeu, e depois, quando ele for fazer a seudá, ele faz a seudá normal. Então, isso que Birkat Hamazon é válido para as coisas mezonot que se come antes da refeição, é só se é próximo, mas se é distante, se tem pelo menos meia hora ou 1 hora entre o que você está comendo antes da refeição e o amotzi, aí tem que fazer brachá achroná para aquilo que você comeu antes, e depois você vai fazer a brachá de amotzi normal durante a refeição e Birkat Hamazon.